Olá, chegamos à nossa última aula. Tenho que desejar a vocês toda sorte nessa área profissional, nesse novo ramo de trabalho. Toda a matéria apresentou várias áreas de conhecimento, né? Nesse momento vocês já têm noção de que não precisa somente trabalhar como auxiliar em necrópsia, mas sim existe um amplo ramo de trabalhos com outras profissões, outros cursos, outras profissionalizações, e já com a base que vocês adquiriram até o momento, já vai trazer um retorno maravilhoso nos próximos cursos, tá bom? Bem, nesse momento a gente está falando sobre o preparo de órgãos, né? E toda a parte de conservação de órgãos. Para que serve tudo isso? Simplesmente para poder preparar o órgão para próximos alunos e entenderem todo o procedimento que acontece em cada sistema. Ah, isso é pouco? Não, isso é muito. Porque em cima de um tratar, né, em cima de um tratamento de um órgão, em cima de um tratamento de um corpo, de uma peça anatômica, vários alunos poderão entender o funcionamento da anatomia humana, né, do funcionamento dos sistemas do nosso organismo. Isso é perfeito. Outra pergunta que pode estar passando pelo entendimento de vocês seria: por que forense? Por que forense? Primeiro, forense, gente, é a área de atuação, né? É uma área de atuação jurídica, tá bom? Que é o foro judicial, né? O foro judicial. E forense está relacionada a todos os exames que vão elucidar algum crime ou alguma situação de risco e morte, como vocês já entenderam durante todo o percorrer dessas aulas, né? E agora nós vamos falar de mais um procedimento, que seria o vinilite e a corrosão, tá? Essa é mais uma técnica, né? E como toda técnica, eu tenho algumas informações peculiares da técnica. Então, para esse tipo de técnica, eu preciso entender que é necessário que os órgãos estejam frescos, tá? Por quê? Porque vai permitir uma melhor visualização de todo o sistema e sua conservação, né? E a gente sabe do processo de decomposição, então eu preciso dos órgãos frescos, tá? Esse sistema tem como finalidade o quê? A exposição do sistema circulatório. Então, se eu preciso expor o sistema circulatório, eu preciso fazer um tratamento, né? Então, vai ser necessário uma conservação deste órgão de escolha, né? E esse tratamento vai ser à base de ácido. E entre todos os ácidos, o mais utilizado é o ácido clorídrico, tá bom? Deve-se retirar o órgão com extremo cuidado, tá bom? E preservar a estrutura que vamos utilizar. Um exemplo, a estrutura pulmonar. Eu retiro a estrutura como um bloco. Eu vou retirar o bloco. Se eu tiro o pulmão, vai vir pulmão, coração, laringe, traqueia, esôfago e os grandes vasos como suas estruturas mediastinais. Então, eu tiro todo o bloco. Depois eu separo o que eu quero tratar. Aí eu separo o pulmão, a traqueia e preservo. Essa traqueia precisa estar preservada, tá? Esse pulmão ele vai ser lavado por dentro e por fora e nesse processo eu preciso ter um cuidado, um extremo cuidado, né? No momento de pressionar. E eu pressiono de dentro por fora, ele vai ser pressionado e eu pressiono do lobo basal para o hilo, tá? Para mim não ter perda da estrutura. E esse processo é feito, por que eu realizo esse processo? Para poder retirar o máximo de secreção possível do órgão. Esse pulmão, após todo esse primeiro tratar da estrutura, esse pulmão ele vai ficar mergulhado num período de 24 horas em álcool a 80%, tá? Depois dessas 24 horas, eu passo uma cânula grossa de silicone que vai ser inserida de uma forma adaptada lá na região da traqueia. E um barbante vai ser amarrado de forma a adaptar a estrutura com maior firmeza. Aplico de forma espárgida ou de forma abundante, né?
a mistura de formol e algodão, mistura de formol e álcool a 50%. 50% de formol, 50% de álcool, tá? E vai levar algumas horas até a sua fixação esteja finalizado ou tenha uma fixação completa. E assim, ele estará devidamente fixado. Quando apresentar uma coloração esbranquiçada, o órgão apresentou-se esbranquiçado, fixou totalmente, tá? E com a distensão semelhante dos vivos no momento de inspiração. Para a conservação, eu vou utilizar um polímero chamado de acetato de vinila. Essa vinila vai ser encontrada em pó, tá? E ela vai ser preparada com acetona, sendo agitada até apresentar uma certa viscosidade, né? Vocês perceberam que tudo aí é muito concentrado. Ela é pigmentada com as cores padrões, né? Já apresentadas anteriormente, porém é utilizada uma tinta automotiva para essa tal pigmentação. Após todo esse preparo, a solução ela vai ser devidamente pigmentada e aplicada em seringa, tá? Por via da região da traqueia, até os lobos serem totalmente preenchidos. Amarra a entrada da região da traqueia para não se ter perda e em seguida o pulmão ele vai ser mergulhado novamente por 24 horas para a solidificação dessa solução lá de vinilite. Após todo esse processo, o pulmão vai ser colocado dentro de um vidro com ácido clorídrico e vai ser deixado lá por 12 horas. Depois ele vai ser lavado para tirar todo o resto de tecidos, deixar secar à sombra, pintar novamente com tinta automotiva e aí assim eu aplico verniz. Depois de todo esse processo, vocês observam que existe um passo a passo, é um processo minucioso que tem que ser levado à risca, não pode se ter perda nem de estrutura, nem de material e nem pode se ter erro, senão eu perco uma estrutura, né? E aqui vocês vão observar esse trabalho feito num coração de um cachorrinho, né? Um coração canino, e aqui uma placenta. A placenta nada mais é do que o apoio, né, durante a gestação. É ela que vai fazer a suplementação do bebezinho até o seu nascimento. Quando eu falo de criodesidratação, eu estou falando do processo de desidratar, né? Eu preciso tirar a água. Para que eu preciso? Como eu posso fazer esse processo? Primeira coisa, eu tenho, vamos pegar qualquer órgão, o estômago aqui, que é o que está na apostila, né? Ele já vai estar lá fixado num formol a 8%. Depois eu retiro o estômago com a parte da região esofágica e o seu duodeno. Preciso ter cautela? Sim, eu preciso evitar lesões. E em seguida, eu vou dissecar para retirar o excesso de tecido adiposo, que não vai me ajudar no momento. E depois eu amarro o duodeno pela cárdia do estômago. E aí eu começo a injetar. Utilizando uma bomba manual, tá? A fim de inflar o órgão. Eu injeto o ar utilizando uma bomba manual, porque o meu interesse agora é deixar o órgão bem inflado, ok? Aí eu preciso de um varal, esse varal vai ser improvisado, né, com bastãozinho de madeira, e as peças vão ser levadas a um container. Esse container ele vai ter que estar a 8 graus Celsius por 48 horas. E em seguida são expostas à temperatura ambiente pelo período de 24 horas para descongelamento. Esse processo é repetido várias vezes, então é o processo que vai ser repetido em torno de 8 a 10 vezes, tá? Esse barbante ele vai ficar preso à região esofágica, mas eu posso ter perda do barbante e diminuição do volume dentro do órgão. Aí eu vou ter que fazer reposição e a troca desse barbante, tá? As peças, elas sempre devem estar acondicionadas em caixas de vidro transparente, feitas sobre medidas, lacradas para evitar o contato de insetos. Né? Que vocês sabem que o inseto ele faz parte de todo esse processo de decomposição, tá bom? E aí, vocês vão observar agora todo o processo que foi explicado acima, né? O órgão inflado, todo o seu processo de desidratação e tudo acontecendo.
E aí eu tenho, agora vocês vão entender os planos, né? Eu tenho, lembra? Os planos coronal, sagital, transverso, ok? Aí agora vamos observar aqui, ó. Aqui eu tenho um corte. Esse corte está num plano, tá? Um plano transverso, né? Eu tenho camadas desse corte, tá? Ó, ventrículo direito. Isso aqui é um corte de um coração, tá bom? Aí, olha só, aqui é o corte do coração. Aí, aqui, olha só, eu posso ter esse corte no plano longitudinal. O plano longitudinal, ele vai separar esse coração em lado direito e esquerdo. Eu posso ter um corte do plano transverso ou transversal, que vai fazer o corte na região, na parte baixa e superior. E eu tenho o corte sagital, tá? O sagital, desculpa, transverso, vamos começar de novo, é porque aqui tá um pouco confuso, vocês me perdoem. Vamos lá. Eu tenho corte transversal, que vai fazer a separação desse coração em lado anterior e posterior. Eu tenho longitudinal, que vai fazer direito e esquerdo, e eu tenho plano sagital. Esse sim vai fazer a região baixa e superior e inferior, tá? E aí você pode observar, ó, os cortes de acordo com os planos, tá? Aqui eu tenho um corte transverso, camadas, e aqui eu tenho um corte, ó, transversos, esse aqui. E aqui eu tenho um outro corte separando em lado direito e esquerdo, tá bom? Primeiro em camadas e o segundo direito e esquerdo. E aí vamos entender quais são os instrumentos básicos para a necrópsia, né? Primeiro que eu tenho que saber são os bisturis. Os bisturis, eles vão ser objetos de cortes precisos, que são utilizados também em centros cirúrgicos, né? Eu utilizo o bisturi, atualmente são utilizados bisturi e a lâmina removível, ok? Então eu tenho o bisturi e a sua lâmina removível. Aí tá na figurinha aí, ó. Bisturi de número 3 e a sua laminazinha, tá? Aí eu tenho lâminas menores e delicadas, que vão de 9 a 40, tá? Eu tenho a 9, 10, 11, 12 e eu tenho outras lâminas que vão até a 40. O cabo do bisturi. O cabo é aquele que vai ser... Eu tenho a lâmina, que é a que tem o corte preciso, e o cabo você vai acoplar a lâmina. Então, o cabo o cabo do bisturi eu tenho 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 36, 50. Ele vai apresentar o correspondente longo, né? Apropria-se para alcançar as estruturas mais profundas. Então, eu tenho, de acordo com a numeração, eu preciso saber o que eu estou querendo, qual é o corte que eu estou. Ele é mais profundo? Ele é mais rasinho? Se for mais rasinho, eu não preciso de uma lâmina muito extensa. Agora, se for um corte mais profundo, eu preciso de uma lâmina com um calibre mais extenso, tá bom? As lâminas, elas vão sempre estar classificadas segundo o tamanho do encaixe desse cabo e seu formato e aplicabilidade também. Então, eu preciso pensar no encaixe do cabo, o formato e a aplicabilidade, tá? As lâminas com encaixe para cabo de número 3 ou 3L são de número 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 40. Essa aqui é uma laminazinha de número 10. Acho que todo mundo já viu essas lâminas. Acho que no começo lá a gente manuseou elas, né? Ela é reta e a parte superior dela é côncava, tá bom? Ou convexa, né? Convexa. E eu tenho a outra, que é o outro formato, tá? Que é a lâmina número 11. Ela possui uma forma triangular, a ponta bastante afiada, então ela facilita mais o corte, tá? São utilizadas para pequenas incisões e drenagem de abscessos. E essas daqui são para cortes mais profundos.
Eu tenho essa daqui, que parece um biquinho, né? Ela é uma curva, é uma lâmina curva. Ela tem uma fase, essa sim é côncava, e é utilizada em processos mucogengivais. Eu tenho essa outrazinha aqui, que ela é bem precisa, uma ponta bem delicadinha, tá? Ela vai ter um formato mais pontiagudo, delicado, né? E sua extremidade da superfície curva e cortante. Ela tem extremidade, superfície curva e cortante. E é utilizada para incisões delicadas em pele, músculo e periósteo. Então, ela é mais delicadinha porque ela vai pegar estruturas mais delicadas. Agora, a lâmina de bisturi de cabo 4 ou 4L, essas lâminas elas vão ser classificadas segundo o tamanho do encaixe lá do seu cabo e o seu formato e também a sua aplicabilidade. Essas lâminas, a aplicabilidade seria: eu preciso da lâmina para que tipo de procedimento? Então, eu vou aplicar de acordo, tá bom? As lâminas com encaixe de cabo 4 e 4L são de número 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 36 e 50. Lâminas número 20 e 22. São de tamanho crescente, semelhante à lâmina 10. Ó, elas vão ter tamanhos crescentes, mas muito semelhante à lâmina de número 10. Esse tipo de lâmina, ela é uma faquinha, né? Ela é mais pontiaguda. E ela tem o formato de uma folha. Se você observar, ela lembra uma faquinha e com o formato de uma folhinha, tá? Eu vou utilizar tesouras também, né? Que vão ser instrumentos de corte, de fusão e secção. Podem ser retas, curvas ou anguladas. Em geral, utiliza-se mais as tesouras curvas para a secção de tecidos e retas para a secção de fios. Eu tenho a tesourinha de maio, que ela é menorzinha, tá? Ela é mais curvinha. E eu tenho a tesourinha de maio, que ela é mais retinha, né? Ela apresenta um cabo e pontas fortes e largos, mas ela tem uma curvatura na ponta, mas não tanto quanto a tesoura de maio curva. A tesoura de maio curva, ela vai ter um bico. E esse bico, ele é bem encurvado, dá para você diferenciar a curvatura de uma tesoura para outra, tá? Tesoura de Menterbau reta. É esse tipo de tesourinha aqui, ó. Essa vocês já devem ter visto em vários locais, tá? Ela apresenta a apresentação de um cabo mais longo e ponta bem fininha e delicada, para procedimentos mais delicados, tá bom? Também tem a de Metenzan, também tem a curva, tá bom? Ela apresenta o cabo, né, na sua região longitudinal e as pontinhas mais finas e para procedimentos mais delicados. Tem a tesourinha de íris, tesoura Potts. Essa tesoura, a tesoura de íris, ela é bem pequena, delicada, vai ser muito utilizada para procedimentos oftalmológicos. Agora, a Potts, ela possui uma angulação em suas faces cortantes, sendo muito útil para as incisões em estruturas pequenas, como paredes e vasos. Pinças elásticas. São instrumentos auxiliares de pressão que dão suporte a vários membros. Aí eu tenho a pinça anatômica, que é uma das muito utilizadas e mais vistas, né, em todos os setores. Ela vai ser utilizada para apreensão de diversos tecidos, para prender, né, pinçar. Apresenta-se uma ponta mais arredondada, com ranhuras na sua transversal. Provoca menos trauma nos tecidos, porém há risco de esgarçamento do tecido, há risco de lacerar tecido, tá? Esgarçar, dilacerar. E ficamos por aqui. Conseguimos chegar ao final dessa aula. Espero que tenham assistido o material complementar para poder vocês observarem todos esses objetos sendo utilizados, tá bom? E muita sorte na vida profissional de vocês. Beijo, até um próximo curso. Beijo no coração de cada um de vocês.